Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Neste versículo e nesta palavra, Deus vai falar contigo, meu irmão e minha irmã. Lucas 12, a partir do versículo 13, vou estar lendo aqui alguns versículos. Versículo 14. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs por mim, por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei toda a minha novidade e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela é gloriosa e Deus trouxe ela ao meu coração neste dia, nesta manhã, onde nós vamos aprender aqui algo da parte do Senhor, onde Ele vem nos orientar e nos falar. Porque o texto começa dizendo a partir do versículo 13 que um homem se aproxima no meio da multidão para Jesus e fala assim: Olha, mestre, eu peço que o Senhor fale com meu irmão a respeito da herança, para que ele reparte comigo. Então a gente vê que esse homem ele se aproxima do Senhor não porque ele queria ser salvo, não porque ele queria, louvado seja o nome do Senhor, receber as bênçãos celestiais. O coração dele estava voltado para a terra, estava voltado para o dinheiro. E Jesus começa dizendo a ele: Olha, quem é que disse que eu vim para a terra? Vou aqui parafrasear. Como juiz para ser repartidor entre vós. Jesus estava dizendo: eu não vim para isso. Tá? Não me coloca no meio dessa situação, porque eu não vim para isso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chama a atenção. Ele fala: olha, acautelai-vos, cuidai, guardai-vos, guarda o vosso coração. Do quê? Da avareza, da preocupação em ter, da preocupação em ser, da preocupação em que o mundo nos coloca muitas vezes dentro e nós, sem a sabedoria divina, sem o discernimento divino, nós muitas das vezes nos perdemos porque nós deixamos crescer dentro de nós esse sentimento de ter, de possuir, de querer, porque se eu não tiver, eu não serei ninguém. Aleluia. Se eu não me apresentar bem, eu não serei vista. Então a gente vê aqui uma preocupação terrena. E essa preocupação terrena não estava só na época de Jesus. Essa preocupação ela cresceu com os anos. Hoje nós estamos no ano de 2024 e a gente vê quantas pessoas correndo. Quantas pessoas querendo ser alguém quando se trata do monetário. Quantas pessoas entraram para um caminho de perdição por causa do dinheiro. Pessoas que não importa o que tem que fazer, o importante é ter o dinheiro. Aleluias. Mas o nosso Deus, ele vem aqui dizer: acautelai-vos. Cuidado. Presta atenção. Se o dinheiro é lícito, se o dinheiro é abençoado. Porque de que adianta ter muito? De que adianta você ter uma conta bancária cheia, gorda, e você não ser feliz, não ser realizado, não ser pleno? E eu quero falar aqui algo que Deus tem trazido ao meu coração. Quantos têm dinheiro e não pode
gozar da liberdade. Quantos têm dinheiro e não pode dar uma volta em uma praça, não pode ir em um shopping, não pode estar em restaurantes com a família, tem que ficar trancafiado. Mas a cegueira é tão grande espiritual, meu irmão, minha irmã, que eles acham que o importante mesmo não é usufruir daquilo que Deus nos ofereceu, mas ter o poder, ter a conta recheada, independente se é dinheiro ilícito. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor começa propondo aqui uma parábola, onde nós vamos ver que toda a parábola vai nos levar a um homem que ele estava com o seu coração focado em produzir, em ter. Aleluia. Só que naquele ano, né, a terra foi abençoada. Ela abençoou o fruto dele de uma maneira assim excepcional. Louvado seja o nome do Senhor. E ele automaticamente pensou: eu preciso de uma forma, de uma maneira de fazer com que eu possa agregar e guardar tudo isso que foi gerado na minha terra, todo esse produto. E o que ele tinha para armazenar era pequeno, ele derribou e construiu algo maior. Até aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele foi abençoado com o fruto da terra. Deus o abençoou. E nós vamos entender que as bênçãos são do Senhor. É Ele que abençoa, é Ele que abre a porta, é Ele que faz a semente dar o seu fruto. Né? E em abundância ainda, porque aqui o texto diz que ele produziu abundantemente, a ponto de parar e pensar: e agora? O que eu vou fazer para poder guardar tudo isso? Mas aí ele tem uma ideia, ele edifica, né? Ele derruba aquele celeiro e constrói outro maior, para poder guardar ali os seus bens, as novidades, aquilo que a terra deu. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, que esse homem, ele não é grato. Ele em nenhum momento ele agradece a Deus. Em nenhum momento ele para pensar: meu Deus, como Deus me abençoou. Ele coloca nele mesmo tudo que ele tem. Ou seja, ele não viu nenhum benefício da parte do Senhor na vida dele. Tanto é que nós vamos perceber que a partir do versículo 19 ele fala assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E quantos hoje, meus irmãos? Fala assim: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso desse Deus que todo mundo prega aí. Eu não preciso de nada. Eu não preciso nem de família. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho dinheiro. Eu me banco. Eu resolvo. Tudo que eu tenho hoje foi eu que consegui. Foi eu que trabalhei. Então a gente não vê uma pessoa grata diante de Deus. A gente não vê uma pessoa que reconhece que as bênçãos que ele tem foi o próprio Deus que deu. E por isso ele fala isso para a sua alma. Só que o Senhor, ele entra aqui falando assim: olha, louco, esta noite mesmo te pediram a sua alma. E o que tu tens para oferecer? Né? Tens alguma coisa preparada? Sabe para quem será a tua alma? Por quê? O Senhor traz essa preocupação, traz essa pergunta, traz para nós pararmos e pensarmos que a nossa vida não se resume só aqui na terra. A nossa vida não está abalizada nos bens, e nem no ter, e nem no nome, e nem na nossa conta bancária. A nossa vida se resume que nós temos uma alma e que nós vamos dar conta dessa alma. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós não podemos ficar aqui na terra, irmãos, pensando só no dinheiro, pensando só nos status, pensando só na aparência, pensando em ter, ajuntar. Porque o que acontece com quem tem? A ânsia, o desejo de ter mais é muito maior. E nunca para reconhecer que as bênçãos que está na mão dele é Deus que está colocando. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele deixa bem claro para nós aqui que não foi para isso que ele veio. Aleluias, para repartir bens,
para tomar partido por A e B em relação a dinheiro, em relação a bens. E a palavra do Senhor vai nos deixar bem claro algo aqui, e eu pesquisando, analisando, estudando, irmãos, eu pude entender o que o Espírito Santo de Deus quis falar, e eu quero aqui dentro da palavra passar para os irmãos. Nós vamos ver, irmão, 2 exemplos de homens que Deus deu a eles poder. Um é o rei Salomão, né? Um homem que quando ele se viu ali no trono, ele orou a Deus pedindo sabedoria para poder fazer tudo dentro da vontade de Deus e da maneira correta. Por quê? Porque não é fácil liderar um povo. Salomão sabia que se ele não tivesse a sabedoria divina, ele jamais saberia lidar com tudo aquilo. E Deus deu a ele sabedoria, irmãos, a ponto de vir uma rainha, né? Rainha de Sabá, para poder, irmãos, ver tudo que ele tinha feito, a maneira com que ele distribuía toda aquela sabedoria que Deus deu a ele. E nós vamos ver ali em 1 Reis, capítulo 10 e 4, né, que está escrito assim, ó, vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. E ela ficou com a boca aberta. Nós vamos entender que ela fica, meu Deus, ela ficou maravilhada, a forma com que ele tratava, a forma com que ele colocava a mesa, a forma com que todos se vestiam, tudo era perfeito, porque onde tem a sabedoria divina, onde tem alguém que tem poder, que é poderoso, mas que coloca Deus na direção, as coisas fluem, né? E a gente percebe que ele fazia de um jeito, de uma maneira, que não era só para ele, era para todo o reino. Todos usufruíam das bênçãos do Senhor. E isso é maravilhoso. É por isso que eu digo que ser e ter, Deus está no negócio. Você pode ser muitíssimo abençoado. Você não pode esquecer que o que você tem não é maior do que Deus. Você não pode esquecer de maneira nenhuma que se você é bem abençoado, se você tem dinheiro, se você tem posses, foi o Senhor que te deu, foi Ele que te abençoou. E se você está administrando e fazendo crescer, evoluir de uma forma justa, aleluia, porque era isso que Salomão aplicava no seu reinado ali, ele era justo, aleluia. Não vou aqui me introduzir muito sobre o que Salomão fez no seu reinado, mas ele era justo, ele aplicava a justiça ali, isso agradava muito a Deus. E nós vamos ver também aqui, irmãos, um outro exemplo, que está no livro de Samuel, 1 Samuel 25, 10 e 11, que vai falar de um homem chamado Nabal, né? Nós vamos ver que esse homem, ele era rico, ele era poderoso. E nós vamos ver ali uma reação dele diante de fazer um bem. Nós vamos ver que esse homem era avarento. Nós vamos ver que esse homem pensava só nele. Por quê? Porque o rei pede para que os seus criados vá até ele para que ele possa alimentar os seus servos. E ele simplesmente fala, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Então, e ele fala mais assim, ó, tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vem? Aleluia. É claro que ele sabia quem era Davi. É claro que ele sabia quem era o rei. A questão é que ele não quis abençoar. A questão é que ele não quis dividir aquilo que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele era avarento. Ele era um homem que pensava só nele. E Deus, ele não nos chama para pensarmos só em nós. A palavra do Senhor diz para nós que aquele que pode abençoar, aquele que pode ajudar, não ajudando, esse peca. E aqui está a diferença de um para o outro. Porque ambos tinham poder, ambos tinham para fazer.
E Deus, nessa palavra, está dizendo para nós que nossa preocupação não pode ser terrena. A nossa preocupação, ela tem que ser em fazer o bem, em buscar tesouros no céu, porque termina o versículo 21 dizendo assim, ó, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Significa, irmãos, que nós temos que montar tesouros no céu. E a forma de montarmos tesouro no céu, uma delas é buscando fazer a vontade de Deus e aplicando a sua justiça na nossa vida e para os outros. E a outra é fazendo o bem. Se você tem possibilidade de ajudar, se você tem dinheiro, abençoe. Ajude quem vem até você para pedir uma ajuda. Abençoe. Sirva alimento, água. Eu não posso servir o alimento e água. Abençoe de uma outra forma. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que aquele que faz para os pequeninos está fazendo para Deus. E esse está juntando galardão no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo uma época, irmãos, em que estamos aprendendo a cada dia que é cada um por si e Deus para todos. É uma frase popular. Mas o nosso Deus, ele não trabalha assim. As pessoas que são guiadas pelo Espírito não trabalham baseado em seus eus. As pessoas que trabalham para o reino de Deus, elas são direcionadas pelo Espírito de Deus e faz aquilo que Deus manda. Aqui há uma preocupação do rei Salomão em servir e não ser servido. Sabedoria divina é isso, é se preocupar com o outro, é querer fazer de uma forma que o outro seja alcançado e atingido. Agora, a diferença de Nabal é que ele não estava nem aí. Aleluias. Pessoas que montavam banquete só para si. Um homem que se embriagava. Um homem que queria o seu bel prazer. Um homem que só pensava no seu umbigo. Um homem que só via o seu nariz. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos instrumentos. Por quê que temos que fazer o bem? Porque temos que abraçar, porque temos que fazer o que é justo. Porque nós temos uma alma. E o texto nos lembra isso. Jesus nos lembra nesta palavra que nós temos uma alma. E que vai haver um dia de julgamento. Que vai haver um dia em que vamos nos encontrar. Que vai haver um dia em que vamos nos encontrar com Ele. E que nós vamos ter que ter algo para oferecer. E nós temos que ter o bem. Temos que ter a consciência de que vamos ter que ter o bem nas nossas mãos. E ele fala de tesouros. Ele fala de ser rico para com Deus. E nós sabemos que quando Deus fala de riqueza, irmãos, não é nada terreno. Não é nada relacionado em ter, nem casa, nem carro, nem dinheiro, nem fama, nem status. A riqueza de Deus, os tesouros de Deus aqui, implica em justiça, em amor, em fraternidade, em benignidade, em bondade. Aleluias. Gozo no Espírito Santo. É em servir, é em ter um coração humilde, é em ter uma vida pautada na presença gloriosa de Deus, dentro dos ensinamentos, dos estatutos do Senhor. É buscar ter uma vida regrada, equilibrada, sem ter um coração, irmãos, amargurado, ranzinzo, egoísta. Estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas passam do lado de quem está padecendo, sofrendo e não tem a disponibilidade em querer ajudar, em querer abençoar. Estamos vivendo uma época onde o ser é muito maior, onde a arrogância, a prepotência está instalado no nosso coração.
Mas Jesus Cristo, com essa palavra, ele vem chamar a nossa atenção nesta manhã para dizer que nós temos que ter, sim, dádivas espirituais em nós, buscarmos pelos dons do Espírito Santo, buscarmos ter em nós as ações do Espírito Santo, buscar ter um coração que aplica a justiça de Deus, que olhe com os olhos dos céus, que aplique a nossa vida e busque tesouros dos céus, para que nós possamos, irmãos, termos uma alma diante de Deus, uma alma que vai encontrar um descanso. Para que nós não venhamos, irmãos, Deus no último dia olhar para nós e falar: você foi avarento. Eu te abençoei, eu proporcionei, coloquei nas suas mãos para que você pudesse abençoar, para que você pudesse fazer, para que você pudesse ajuntar galardão aqui no céu comigo. Mas você virou as costas, você valorizou o que você tinha. O texto vai chamar a nossa atenção e Deus falando: não sejais avarento, não sejais avarento. Não valorize muito aquilo que eu tenho colocado na sua mão, mas valoriza as coisas do Espírito. Valorize em fazer a vontade de Deus. Valorizem em se dispor em abraçar, em ajudar, em auxiliar. Busque galardão do céu, busque tesouros no céu. Busque pela sua coroa. Aleluias. Porque tudo isso que nós juntamos na terra um dia findará. E quantos estão correndo atrás de tesouros terrenos, buscas terrenas, salários terrenos, passando por cima de irmãos, de irmãs, enfim, puxando o tapete, tudo para poder ter. Mas essa palavra está dizendo: cuidado. Talvez você não consiga nem usufruir de tudo isso que você está ansiando, buscando por ganância, por desejo terreno, porque Deus tem o dia e tem a hora de chamar a sua alma. E a pergunta é: o que você vai ter para apresentar para Deus? Medite nessa palavra, meu irmão. Se a palavra falou contigo, curta, comenta, compartilha. Ajude mais um irmão que talvez está aí com o coração pesado, cheio de coisas terrenas, querendo permanecer achando que está certo nesse caminho. E Deus está dizendo nesta manhã: o avarento não entra no reino dos céus. Quem se preocupa só com as coisas terrenas não entra no reino dos céus. Porque tem que ter um equilíbrio. Temos que ter, sim. Somos abençoados, sim, e Deus abençoa, sim. Mas o teu coração tem que estar no reino de Deus. Tem que estar na vontade de Deus. Amém?